Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje trazemos uma reflexão sobre o João Batista, na véspera do dia dedicado a um dos santos mais festejados na Bahia. Você também vai acompanhar as reportagens da série especial sobre os santos que passaram por terras baianas. Hoje vamos reprisar a história da bem-aventurada Dulce dos Pobres. O Chão e Paz está no ar. João Batista teve como missão preparar a terra para os caminhos de Jesus Cristo. Nessa entrevista com Diego Almeida, conselheiro da paróquia dedicada ao santo na Vasco da Gama, você vai saber mais sobre essa história. Confira! Amanhã é dia de São João e esse é o tema da minha conversa hoje aqui. Ao meu lado, Diego Almeida, ele que é conselheiro paroquial da paróquia de São João Batista na Vasco da Gama. Diego, muito obrigada pela participação aqui no Chão e Paz. Eu que agradeço. Então, a gente começa essa entrevista, esse bate-papo, explicando para o pessoal de casa quem foi essa figura, chamada João Batista, ele que teve um papel importante no batismo do próprio Jesus Cristo. Conta para a gente essa história. João Batista, foi primo de Nosso Senhor. Ele foi aquele chamado por Deus a vir à terra para preparar os caminhos para a chegada do Nosso Senhor. Jesus, quando nasceu de Maria e veio à terra, já havia um espaço preparado para eles. As pessoas já sabiam que veria à terra um Messias, e esse papel coube a São João Batista. E na história dele, existem aspectos que fazem dele o maior santo ao lado de São José na hierarquia, Como é que funciona isso? Isso. João Batista foi o maior nascido entre mulheres pela seguinte questão. Maria estava grávida, assim como Isabel também estava grávida. Ambas ficaram grávidas por graças divinas e vontade de Deus. Então Maria, quando foi visitar Isabel, as duas gestantes se abraçaram e o menino pulou do ventre de Nossa Senhora e João pulou dentro do ventre da sua mãe. E nesse momento houve uma purificação. Então João Batista nasceu sem pecado. Foi o homem que anunciou o reino de Deus. Essa é uma missão importantíssima, para nós cristãos. Importante. E como é que você avalia, para você, que lição fica dessa biografia tão rica de João Batista? Um exemplo, Para mim fica um grande exemplo da vida de São João Batista, porque ele foi o homem da coragem. Foi o homem que denunciou o erro, denunciou o pecado e procurou, acima de tudo, fazer e ensinar a vontade de Deus. Tanto é que João Batista, como prêmio, recebeu o martírio, teve a sua cabeça degolada, mas após a sua morte, tal repercussão foi tão grande que 2000 anos se passaram e nós até hoje estamos de forma bem viva essa memória de quem foi João Batista. Então, acima de tudo, João Batista, assim como os outros santos, traz para a gente, principalmente para nós católicos romanos, um grande exemplo de vida e de santidade. Quando pensamos em Irmã Dulce, imediatamente associamos a imagem dela às obras que beneficiam milhares de pessoas. Mas todo esse caminho foi construído com muita fé, principalmente diante das dificuldades enfrentadas no decorrer dessa história. Os painéis e objetos expostos no Memorial Irmã Dulce guardam uma história que tinha tudo para não dar certo, não fosse a fé e a perseverança da bem-aventurada, até construir as estruturas responsáveis por oferecer 2.000 atendimentos por dia na área de saúde e promover a educação de 750 alunos no hospital e no centro educacional localizados em Salvador e em Simões Filho, respectivamente. O caminho foi longo. São mais de 7.000 desde dezembro de 2010. Temos diversos casos, são múltiplos, são diferentes. Temos 3 casos, basicamente, que são mais fortes, mais contundentes, estão sendo analisados com mais calma e sendo analisados pelo nosso perito. E eles provêm do mundo inteiro. Nós temos um caso da Espanha e um caso da Costa Rica. É óbvio, que nem poderia, porque o culto dela tem que ser localizado, mas ela transcende fronteiras, o que não é de hoje. Uma história que se mantém preservada e é relembrada nas exposições, a exemplo do Terço Centenário, que reúne 100 peças produzidas a partir de objetos ligados à vida da religiosa. Tudo isso é conhecido pelos visitantes do memorial, que somam mais de 80.000 pessoas por ano, entre eles turistas e estudantes. Ali,
eles ouvem relatos de episódios marcantes da biografia de Irmã Dulce, mulher de profunda oração e que aprendeu, ainda na infância, a rezar para Santo Antônio, a quem sempre recorria para levar à frente a missão de proteger os pobres. Irmã Dulce era de família eminentemente cristã católica. Então ela recebeu de berço essa educação e ela foi somente aumentando a espiritualidade e a devoção à medida em que ela crescia também na fé e amadurecia na vocação do serviço ao outro. A vocação para a simplicidade teve como inspiração a espiritualidade franciscana, de onde Irmã Dulce criou o hábito de jejuar 3 vezes por semana e fazer penitências. Veio ainda de São Francisco a inspiração para cuidar dos doentes. Não por acaso, o hospital recebe o nome do santo. Não por acaso, a graça que lhe tornou beata está associada à saúde. Em 2001, a sergipana Cláudia Cristina dos Santos teve uma forte hemorragia por 18 horas e chegou a ser desenganada pelos médicos. O padre José Almi, chamado pela família para ministrar a unção dos enfermos, decidiu fazer uma corrente de oração pedindo a intercessão de Irmã Dulce. E, de repente, o sangramento parou. É o caso de Cláudia, a jovem lá que no dia 10 de janeiro de 2001 sofreu uma violenta hemorragia e milagrosamente, sem nenhuma explicação, que assim, os próprios médicos da Itália não conseguiram entender como é que ela sobreviveu àquelas 3 hemorragias, cirurgias e tudo. É o caso de Cláudia, que foi o que levou ao final, em 10 de dezembro de 2010, para que o Papa Bento XVI decretasse Irmã Dulce como bem-aventurada dos pobres. Por isso, quem visita as obras sociais no Largo de Roma também encontra espaço para oração. Diariamente, são celebradas 2 missas, ao meio-dia e às 4 da tarde. Além disso, o local mantém atividades pastorais. Nós não temos todas as atividades que uma paróquia tem, mas nós temos sim atividades pastorais, porque nós temos alguns grupos aqui, basicamente 2 pastorais que precisam funcionar não só aqui, mas toda e qualquer comunidade cristã, é a catequese e a liturgia. No santuário, é possível visitar a Capela das Relíquias, onde está sepultado o corpo de Irmã Dulce e onde as pessoas depositam flores, fotos e bilhetes, com pedidos, preces e agradecimentos. A Capela das Relíquias, ela funciona aqui e está agregado praticamente a esse patrimônio todo que é o memorial, né? Então as pessoas que vêm visitar de fora, turistas, devotos, fiéis ou não, sempre passam por lá, pelo memorial, e depois chegam aqui na capela. As preces também são feitas durante todo o dia no santuário, no silêncio de cada fiel. É um lugar de oração, a casa de Deus, de paz, né? E é um lugar que me deixa tranquila e calma. Eu sou sempre, né? Mas fica mais ainda, né? Pedindo, rezando, orando, pedindo a Deus. Minha sobrinha, ela se tratou aqui no Hospital Irmã Dulce, né? E ela foi muito bem acolhida, não só fisicamente pelas pessoas do hospital, mas também pela própria presença espiritual de Irmã Dulce, né? Que a gente pedia a intercessão dela, né? E até hoje mesmo, quando eu venho aqui na igreja, né, da Mãe de Deus, e no próprio Hospital Irmã Dulce, né? Eu peço que ela também passe à frente junto de Jesus e de Maria. Porque eu considero que ela já é uma santa. Não resta dúvida de que ela é uma santa. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista sobre João Batista. O intervalo é rápido, não saia daí. Segue até o dia 30 de junho o 2º concurso do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. A iniciativa tem como tema Rádio Vaticano, a voz do Papa Francisco e da Igreja em diálogo com o mundo. Para participar, basta enviar um layout original inspirado no tema para o e-mail radiovaticanonobrasil@gmail.com. A participação é voluntária e o vencedor vai receber um pergaminho contendo uma bênção apostólica do Papa Francisco. Para saber os detalhes da candidatura, basta acessar o nosso site. O endereço é www.arquidiocesesalvador.org.br.
O padroeiro dos pescadores e das viúvas recebe as homenagens no próximo domingo. Um tríduo entre os dias 26 e 28 prepara os fiéis para o dia festivo. As celebrações acontecem sempre às 11 da manhã na Igreja de São Pedro, na Praça da Piedade. No dia 29, os festejos começam com a alvorada às 6h15 da manhã. Haverá missas durante todo o dia e às 10h30 da manhã acontece uma procissão pelas ruas do centro da cidade. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, preside a missa solene às 11h30 da manhã. Os coordenadores paroquiais, diocesanos e regionais da Pastoral da Família já podem adquirir o subsídio Hora da Vida, que faz um convite à sociedade para a celebração da Semana Nacional da Vida, de 1º a 7 de outubro. Essa mobilização é nacional e tem o objetivo de propor à sociedade um debate sobre cuidados, proteção e dignidade da vida humana em todas as suas fases, desde a concepção até o fim natural. Para mais informações, o site é www.lojacnpf.org.br. Nas festas juninas existem diversas tradições e uma delas é a fogueira. Você sabe de onde vem esse costume? Quem conta pra gente é o conselheiro da paróquia de São João Batista, na Vasco da Gama, Diego Almeida. Foi um fato que a Bíblia ressalta com grande ênfase, não é? O batismo de Jesus. João Batista vivia na margem do Rio Jordão, batizando a todos, falando sobre o reino de Deus e informando que para que aquele ser fosse salvo, necessitava ser batizado. Até então, João Batista nunca tinha tido um contato com o Salvador. Então, todo aquele povo reunido, surge um homem à frente. E aí João Batista se levanta e diz: eis aquele que eu falei durante toda a vida, do qual eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. E os dois se abraçaram e Jesus pediu para que fosse batizado. E esse gesto de Jesus é um gesto que fica até hoje e nos deixa claro que todo cristão necessita ser batizado. É como que firmássemos um vínculo com o Pai. Então, o próprio Jesus quis ser batizado pelo seu primo João Batista. Certo. E a tradição junina, a gente tem uma tradição muito forte aqui na Bahia, né, de celebrar o São João. Como é que surgiu isso? A festa do São João aqui na Bahia é bastante viva, né? Inclusive até estamos comemorando todos os dias. E os fogos ressaltam, né, a alegria, o anúncio justamente do nascimento de João Batista. João Batista nasceu 24 de junho e Jesus na virada de 24 para 25 de dezembro. Né? Então já se há uma ligação pelas datas. E houve a fogueira. Naquela época a distância era muito grande, não tinha celular, nem tinha outros meios. Né? Então Isabel, para avisar a Maria que João tinha nascido, acendeu uma grande fogueira. Fogueira essa que foi vista de muito longe, pela fumaça, pelas chamas, né? Então aí a terra soube que João Batista nasceu. E até hoje nós, católicos, o povo aqui em Salvador, no interior, e toda a nossa região nordestina, realiza esse ato de acender as fogueiras, lembrando o anúncio da chegada de João Batista. As bandeirolas representam a nossa alegria, a nossa felicidade em saber que aquele que anunciou Jesus nasceu. E por falar em festa e comemoração, a paróquia de São João Batista, na Vasco da Gama, também tem uma programação especial para esse dia. Como é que está essa programação? Sim, é uma programação bem agitada, né, com esse meio de Copa, mas a paróquia está firme. Vamos começar do dia 15, domingo, até o dia 24. Do dia 15 até 23 são todos os dias as Santas Missas, às 19 horas. E no dia 24, grande dia, dia de São João Batista, temos as Santas Missas. Missa 10 horas da manhã, com o nosso bispo auxiliar Dom Estevão. A missa às 16 horas, que é a missa da saúde. Aqueles que vão à igreja buscar aquela graça de se tornar melhor o corpo físico, e quem vai celebrar o Monsenhor Edmilson. E fechando a grande festa, missa às 19 horas com o nosso pastor Dom Murilo. E dentro da paróquia, né, que tem São João Batista como padroeiro, quais são as atividades durante o ano que fazem, que remontam, né, a esse período e que fazem referência a ele? Nós temos as Santas Missas lá
toda quarta-feira, às 19 horas, que é a Missa da Saúde, a Missa do Perpétuo Socorro, e ao final nós sempre rezamos a São João Batista. E você, especificamente, é devoto de São João Batista, né? Eu queria que você contasse para a gente de onde surgiu essa sua ligação. A minha devoção a São João Batista começou desde pequeno. A minha bisavó me levava à igreja, subia aquela escadinha, né? E de lá do alto eu sempre via um homem com o dedo apontando. E eu perguntava a ela quem ele era. E ela me dizia, é o padroeiro, é João Batista. Então eu fui frequentando a paróquia, e minha avó foi levando, ela também, minha bisavó junto, minha mãe. E aí eu fui conhecendo essa história e me apaixonei por São João Batista. E até hoje eu frequento a paróquia e vou lá, ao final de cada missa, aos pés da imagem de São João Batista rezar. E tal devoção se confirmou que no dia 24, o pároco, né, sempre deixa as chaves da igreja para eu tomar conta. Então, para mim é um grande presente, é uma grande graça. E aí essa devoção a São João Batista sempre me faz feliz. E é algo que é raro, né? Porque, de modo geral, as pessoas têm uma ligação com São João mais relacionada à festa e à tradição cultural, né? Essa devoção à pessoa, ao santo, é uma coisa que a gente tem até uma dificuldade de encontrar. Correto. É uma devoção bonita, né? Muito bonita, né? Também gosto de forró, gosto de São João. Mas como já sei de toda a história, toda essa festa ganha um sentido maior, porque há uma explicação para cada coisa que acontece. E por falar, a gente conversava sobre os símbolos, falava sobre a fogueira, sobre as bandeirolas. Quais são os outros símbolos que estão presentes na festa de São João e que têm uma relação com essa parte espiritual, religiosa? A festa são as cantigas de São João. Agora tem até, com a globalização e tudo mais, caído um pouco, mas muitas casas ainda rezam São João como rezam Santo Antônio. Tem os seus livrinhos, os seus benditos, e isso em muitos bairros, principalmente os populares em Salvador, ainda é visto. Estão disponíveis os livros Dai-lhes Vós Mesmos de Comer e Se Eu Tivesse uma Câmera Digital, assinados pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. As publicações abordam a vida cristã na sociedade, entre outras reflexões. Os interessados podem adquirir os exemplares nas livrarias Paulinas, na Piedade, ou na CNBB Regional Nordeste 3, no bairro do Garcia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com a Arquidiocese de Salvador, distribui 15 mil folders com informações sobre a Copa do Mundo. Os materiais, com versões em português, espanhol e inglês, sugerem formas de acolher os turistas e orientam a população sobre os riscos do evento. Eles estão sendo entregues às pessoas que passam pela Basílica do Bonfim, Santuário Imaculada Conceição da Mãe de Deus, Igreja de São Francisco, Catedral Basílica e Igreja Nossa Senhora Rosário dos Pretos. No dia 12 de julho, acontece o Forró do Movimento Escalada, na Casa de Itália. Os ingressos custam R$ 25 e, além do arrastapé, haverá a transmissão da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. O Chão e Paz vai para mais um intervalo e na volta você vai assistir a reportagem sobre o legado deixado por Irmã Dulce. A gente volta já! Devoto de São João Batista, Diego Almeida, conselheiro da paróquia dedicada ao santo na Vasco da Gama, avalia os desafios da evangelização hoje e nos tempos em que Jesus esteve fisicamente entre nós. E para você, como é fazer parte, né, desse processo de comemoração, de celebração religiosa dentro de uma paróquia que tem São João Batista como padroeiro? Como eu disse, é uma grande honra, porque toda a igreja em todo o mundo, né, em Roma, na Basílica de São João Latrão, festeja a festa do São João Batista e nós temos aqui pertinho. Então, enquanto muitos estão em outros locais, rezando dentro de suas casas, por não terem, às vezes, uma paróquia São João Batista próximo, nós temos um aqui no centro da cidade. Então, para mim, é uma grande honra, uma grande festa, uma grande alegria. E pensando na história de São João Batista, a gente falava sobre a questão do batismo de Jesus, que foi um momento marcante. Além dessa passagem, tem outro aspecto que te chama a atenção nessa história? Chama, sim. O outro aspecto que chama a atenção foi a forma que João Batista denunciou o erro no mundo. Herodes vivia em pecado, só que Herodes era muito grande naquela época.
Herodes tinha todo o domínio e ninguém tinha coragem de denunciar todo o adultério e a forma errônea que Herodes vivia. E João Batista foi o único que dizia: se você não se converter, não mudar a sua vida, você vai perder a sua alma. Então, o momento marcante da vida de São João Batista foi o batismo, como já foi falado, e a forma com que ele anunciava e denunciava a verdade. Anunciar o Evangelho, a palavra de Deus hoje, qual é a sua avaliação dessa missão nos dias de hoje? Hoje anunciamos a palavra, a chegada de Jesus, mas no fundo, boa parte da humanidade é cristã, acredita em Jesus. E na época de João, nova realidade, que eu acredito que tenha sido muito difícil também, pois aquele povo nada ouvira falar de Jesus. Hoje também não temos uma facilidade devido aos meios de comunicação e devido à forma com que o mundo vem tomando cada vez mais sem pudor, sem caráter. A honestidade tem sido muitas vezes rara, mas acredito que na época de João Batista ainda foi mais difícil do que nos dias atuais. Então fica aqui a lição sobre quem foi São João Batista. A gente espera que as pessoas comemorem amanhã e nos dias que seguem, né, a semana dedicada ao São João, pensando também nesse lado religioso, nesse lado de devoção, nessa missão que ele deixou para a gente, né, de anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Muito obrigada, Diego, pela participação aqui no Chão e Paz. Eu que agradeço, né, e desejo a todos um bom São João, boa festa, boa Copa, e que lembrem sempre de São João Batista e rezem pela intercessão dele, lembrando desse santo, o grande exemplo e testemunho que ele deixou. Serviços médicos que são referência no país, equipes multidisciplinares e que têm entre seus integrantes pessoas que conheceram de perto a bem-aventurada Dulce dos Pobres. As obras sociais representam a continuidade de uma vida de fé e dedicação a quem mais precisa. O famoso galinheiro do convento de Santo Antônio, hoje cultivado como jardim, foi o ponto de partida para o hospital de mesmo nome, situado no Largo de Roma. O local foi transformado em albergue em 1939, após Irmã Dulce ser expulsa das 5 casas na Ilha dos Ratos, onde abrigava doentes. E foi nesse jardim que a equipe do Chão e Paz encontrou um dos 22 filhos de Irmã Dulce, que trabalham na instituição. Assim são chamados aqueles que foram acolhidos pela Beata no orfanato. Eu cheguei ao orfanato com 6 anos de idade para 7 e um amigo conhecia o orfanato da Irmã Dulce. Conheci ela através desse senhor e aí ele perguntou quem iria ser adotado pela Irmã Dulce. E a gente tinha condições financeiras muito fracas, não tinha recurso. E aí descobri e eu só tive a ganhar, né? Porque na época a minha mãe não tinha condições. E eu fui adotado por ela, pela Irmã Dulce, né? E é o Anjo Bom da Paz. Tanto ela foi madrinha do meu casamento, né? Eu conheci também a minha esposa a de enfermagem. E ela, quando soube, me deu esse grande presente em fazer meu casamento. É mais do que uma mãe, porque ela tem uma dedicação tão grande pelos pobres, pelas crianças. Isso aí marca. E até hoje, sempre marcou minha vida. Seu Misael é apenas uma das milhares de pessoas que tiveram as vidas transformadas por Irmã Dulce. O número exato de beneficiados não pode ser especificado. Afinal, ainda hoje, aparecem histórias novas sobre a Beata. Uma outra história que eu acho muito emocionante foi num programa de bem-vindos, um programa de acolhimento dos novos colaboradores. Um colega estava sentado, um rapaz jovem, seus 30 e poucos anos, ele muito emocionado. Eu perguntei: por que você está tão emocionado? Ele fez: o que é que mandou se aprender para você? Ele fez: vida. Eu digo: opa, tem história bonita aí por trás. Eu perguntei: por que vida? Ele fez: não, meu pai foi encontrado por Irmã Dulce, mendigo, como sujo, doente, em cima de um monte de lixo na Feira de São Joaquim. E a Irmã Dulce pegou ele num carrinho de mão e trouxe até aqui. Durante 1 ano, ele foi cuidado por Irmã Dulce aqui. Quando ele ficou bom, a Irmã Dulce descobriu que ele era pedreiro. E aí contratou ele, e ele acabou de se aposentar como pedreiro lá no Simões Filho. E hoje eu vim aqui agradecer a Irmã Dulce e ao nosso colaborador, um novo funcionário da instituição. Então são essas pequenas histórias que eu acho que diariamente acontecem, assim, dezenas parecidas com essa. Algumas chegam ao nosso conhecimento.
No Hospital Santo Antônio, são oferecidos 1.005 leitos, mais de 30 especialidades médicas e serviços que vão da pesquisa científica a consultas e exames. São procedimentos de pequena e média complexidade no Centro de Saúde, que realiza 12.000 internamentos e cirurgias por mês. O perfil é muito amplo, indo da pediatria até os idosos com a geriatria, passando por oncologia, cirurgias, implante coclear e o cuidado aos deficientes físicos, que também é um dos núcleos novos, que é o CER4. Referência no Norte e Nordeste, o Centro de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais se destaca por oferecer atendimento multidisciplinar. No chamado Centrinho, as crianças recebem tratamento em áreas como fonoaudiologia para corrigir problemas de fala decorrentes de fissuras labiais e outras disfunções, e odontologia, o que inclui procedimentos que vão da higiene oral a próteses e implantes. Por mês, são mais de 3.000 pacientes, 8.000 atendimentos e 25 cirurgias. Quanto mais cedo e quanto mais ele entender que ele é igual a qualquer outra pessoa, que ele não tem nada demais, e é um processo simples que pode ser resolvido, a reintegração dele à sociedade é muito mais tranquila, porque às vezes tem mãe que não leva a criança nem na escola. A gente tem pacientes que não estudam porque tem vergonha, porque é feio, porque as pessoas vão falar. Então, se faz o tratamento psicológico também é importante nisso, para ele aprender a aceitar ele do jeito que ele é mesmo e ele ser uma pessoa integral, completa. Outra área reconhecida nacionalmente é o Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências, que atua em 4 modalidades: auditiva, física, intelectual e visual. Aqui, mais de 100 pessoas são atendidas. As crianças recebem acompanhamento especial dos profissionais, que realizam atividades recreativas para promover o desenvolvimento motor, social e intelectual de cada uma delas. O Chão em Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do nosso e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão em Paz.